Deus, Pai querido, grandioso e maravilhoso. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, meu Pai. Até aqui o Senhor tem nos levado, Senhor, à Tua presença. E venhamos aqui agora, Senhor, pedir que use, Senhor, o Teu Filho. Usa ele como instrumento para porta-voz para nós, meu Pai. Fale, Senhor, o que nós precisamos ouvir, Senhor. Em nome de Senhor Jesus, que o Teu fogo desça nesse lugar. Em nome de Jesus nós te agradecemos, meu Pai. Meus irmãos, a paz do Senhor. Convido-os para lermos um texto bíblico. Isaías, capítulo 50, capítulo 6, melhor. Isaías, capítulo 6. Mas antes de ler, agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui, pela vida que me tem dado, pela minha família e pelo privilégio de estar aqui com os irmãos. E hoje poder, como somos brasileiros, né, poder agradecer a Deus pelo dia comemorativo dos Dias dos Pais. Então quero parabenizar todos os papais aqui presentes, ao nosso pastor e a todos os demais pais. Que Deus continue abençoando a cada um, em nome do Senhor Jesus. Eu tive da parte de Deus o privilégio de ser pai, depois de 10 anos de casado. Ficamos 10 anos aguardando. Dias difíceis passamos, né? Dias comemorativos, sei como é esse contexto, né? De alguém que espera uma promessa como essa. Porém, o nosso Deus, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. E quando chega o tempo de Deus, nada impede o agir do Senhor. O que cabe a nós é ficarmos na posição que agrada a Deus e deixar que Deus continue no controle de todas as coisas. Eu, como obreiro na casa do Senhor desde cedo, tive o privilégio de apresentar vários sobrinhos que iam nascendo. Meus irmãos foram casando após mim e Deus me dava essa alegria, né? Os pastores me davam a liberdade de apresentar meus sobrinhos e sempre dizia no meu coração: Senhor, quando, né, chegará o meu dia? Mas aí, depois de 10 anos de casado, quando a medicina disse para minha esposa: fizemos de tudo, não tem mais jeito, o importante é que você saiba que você um dia pode ser. E aí Deus nos deu palavras que acalentavam o coração, e aí Deus provou que Ele está no controle de todas as coisas. Aí nos deu a Ana Júlia, e depois de mais 10 anos deu a Suri, né? A Ana Júlia está aqui. E aí daqui mais 2 anos vai fazer 30 anos de casado, né? Então não sei se é de 10 em 10. A gente não contribui para que nada obstrua isso, né? Mas Deus, Ele tem sua maneira de agir, né? Deus tem sua maneira de agir. Amém, irmãos? Então, parabéns a todos, irmãos. E aqueles que ainda não o são, fiquem firmes. Vai dando glória a Deus, porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Irmãos, Isaías, capítulo 6. Quero ler a partir do primeiro versículo, que diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Podeis tomar vosso assento. Eu serei breve, estarei sendo breve nas palavras, mas eu creio que Deus, Ele tem algo para falar conosco ainda nesta manhã, tendo em vista estarmos em uma manhã de conscientização missionária. Estamos adorando o Senhor nesta manhã e ouvindo palavras que
mexem com o nosso coração, nos fazendo perceber a oportunidade, o privilégio que Deus tem dado a cada um dos seus filhos na terra. Deus, Ele nos tem dado o privilégio de contribuir na sua obra, fazendo missão. E esse texto me veio ao coração quando pairou na mente, no coração, algo que poderia talvez acontecer e que aconteceu, de transmitirmos nesta manhã a palavra do Senhor. Não quero ser breve, mas eu quero dizer aquilo que o Senhor Deus me fez vir ao coração nesta manhã. Glória a Deus. Esse livro do profeta Isaías é um livro muito importante. Muitos chegam a dizer que é a miniatura da Bíblia Sagrada. A Bíblia tem 66 livros e este livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. Os 39 primeiros capítulos apontam para o Antigo Testamento, porque fala muito sobre a revelação do pecado, mostrando a condição de Israel, a condição do povo. Porém, os últimos 27 capítulos de Isaías apontam para o Novo Testamento, porque a partir do capítulo 40, a gente percebe que parece que uma luz brotar de esperança para a nação de Israel, apontando justamente para esse novo que a palavra de Deus nos revela por meio do Senhor Jesus Cristo. Então a gente observa aqui, irmãos, no capítulo 6, Isaías, esse jovem, esse homem que era parentesco do rei, e a gente percebe que ele falou muitas verdades nos capítulos anteriores, quando ele diz: ai daqueles que chamam o mal, de bem, ai daqueles que, para se alcançar privilégios, barganham, dão presentes. E ele foi questionando esses tipos de gente, esse tipo de comportamento. Mas ele tinha máculas na vida dele que ele não percebia. Ele tinha coisas na vida que ele parece que estava como que ofuscado aos seus olhos e ele não conseguia ver. Mas ele via muito as coisas na vida das pessoas. Ele via muito aquilo que acontecia na vida daqueles que estavam no seu entorno. Mas ele não conseguia olhar para si mesmo e ver o que estava acontecendo com ele. O que ele precisava. Ele não conseguia. Porém, neste capítulo 6, a gente observa ele tendo de Deus uma grande revelação. Porque no ano que morre o rei Uzias, esse homem, Isaías, ele tem uma visão de Deus. Ele tem revelação do Senhor. E nessa revelação, Isaías vê serafins. Ele vê que a glória de Deus enchia o templo. Ou seja, ele havia adentrado no templo. E ele percebe que, na visão, a glória de Deus tomava conta do ambiente. E ele viu serafins. E os serafins, segundo o texto bíblico, diz, tinham 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, dizendo um para o outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O que me chama a atenção, irmãos, nesse texto, é que a gente percebe aqui uma revelação de Deus, mostrando para Isaías características importantes na vida daqueles que estão na presença de Deus.
Quando a gente começa a estudar sobre angelologia, que é justamente a doutrina dos anjos, a gente começa, à luz da palavra de Deus, entender, aprender sobre a classificação dos anjos. Anjos, arcanjos, querubins, serafins. E dentro da palavra de Deus, os serafins são os seres ardentes. São os seres que assistem diante do trono de Deus. Os querubins têm obras diversas, se movimentam, realizam grandes outros feitos. Anjos, arcanjos, guerreiros, né? O arcanjo Miguel, ele lutou contra o próprio adversário de Deus. Então a gente percebe à luz da palavra as classificações, porém os serafins são seres que a palavra de Deus revela que eles assistem, eles estão diante do altar de Deus, diante da presença de Deus. E eles adoram a Deus. Porém, dentro desse contexto de Isaías, é o único na Bíblia Sagrada que revela ou que mostra esses serafins se apresentando como quem tendo 6 asas. 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés e 2 voando e adorando a Deus. Nos chama a atenção por quê? Porque dentro dessa revelação figurada, a gente percebe as características daqueles que estão na presença de Deus. Com 2 asas, eles cobriam o rosto. Eu creio que Deus talvez estava trazendo para Isaías alguns ensinamentos figurados. Porque Deus tinha um chamado, porque Deus tinha um plano, porque Deus tinha algo extraordinário para fazer por meio daquele homem. Porque Deus havia já projetado um ofício profético. Um chamado para que ele fosse profeta, porta-voz de Deus no meio da nação. E ele precisava ainda de um preparo de Deus. E Deus então revela para ele aquela visão e mostra os serafins e as 2 asas que cobriam o rosto. Sem dúvida alguma, a gente começa a entender que elas apontavam para uma característica fundamental na vida daquela que está na presença de Deus, que é justamente a reverência. A reverência, ela é justamente o respeito que nós devotamos para um ser superior. Os serafins, quando cobriam o rosto, estavam com isso reconhecendo a soberania divina, respeitando o poderio, respeitando a majestade de Deus. Então essa característica, ela é fundamental na vida daqueles que estão na presença de Deus, que é reverenciar, que é respeitar, que é reconhecer a grandeza divina. O Senhor como maioral, como majestade, como excelência suprema. Então, irmãos, é fundamental que a gente compreenda que a primeira característica revelada nesse texto, para aqueles que estão na presença de Deus, é viver uma vida reverente diante de Deus, reconhecendo que nós somos pequenos, reconhecendo que nós somos frágeis, que nós somos limitados, mas o Deus a quem nós servimos, Ele é maior do que todas as coisas, Ele é soberano, Ele está além,
Ele é aquele ser que jamais teremos condição de descrever, utilizando de qualquer vocabulário existente na terra. Jamais teremos condição de descrever a grandeza do nosso Deus. Um dia, lembrando, os irmãos já devem saber, um dia uma criança chegou para o pai e disse: pai, que tamanho que é Deus? Que tamanho que é Deus? E o pai ficou pensativo, e então ele, vendo um avião sobrevoar, ele olhou para o filho e disse: filho, que tamanho que é aquele avião? O filho, olhando para o céu, mediu com seus dedos e disse: pai, é desse tamanho. Falou assim: está certo. O pai pegou o filho e levou no aeroporto. Chegando no aeroporto, o pai disse: filho, e agora? Que tamanho que é o avião? Ah, pai, é grande, né? É imenso, pai. Falou assim: filho, assim é Deus. Quanto mais perto estamos de Deus, maior o veremos. Quanto mais distante, parece que é pequeno. Mas quanto mais perto, mais percebemos a grandeza do nosso Deus. E o salmista, irmãos, ele disse que bom é aproximar de Deus. Quando aproximamos de Deus, reconhecemos a sua grandeza. Reconhecendo a sua grandeza, nós reconhecemos a nossa pequenez. E então, nós inclinamos diante dele com reverência. Como os serafins, nós tapamos o rosto e dizemos: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é maior. Nós olhamos para os nossos problemas e vemos quão pequenos são diante do Deus que nós servimos. Então, nesta manhã de conscientização missionária, a primeira coisa que devemos reconhecer é que servimos um Deus grande e que Ele é digno de nossa reverência, de nosso reconhecimento, de nosso respeito. Ele é digno de que nós venhamos reconhecer que Ele é maior do que tudo e de que todos. Segundo ponto que a palavra nos revela é que com duas cobria o rosto, e com duas cobria o quê? Os pés. Um dia o Senhor Deus falou com Moisés: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás pisando é terra santa. Quando falamos de cobrir os pés, nós lembramos da palavra santidade, separação, preparo. Mas a santidade que a palavra de Deus nos orienta a viver não é aquela santidade de querer mostrar para os outros que somos melhores, não. Isso chama-se às vezes hipocrisia. Mas é aquela santidade que nos induz, que nos leva a viver uma vida agradável a Deus, de maneira que onde estivermos, o nosso desejo, o nosso sentimento é agradar o Senhor, é fazer aquilo que Deus quer que façamos, é glorificar o nome dEle em toda a nossa vida, em todo o nosso viver. É não contaminar com as coisas desta vida e deste mundo pecaminoso. Esforçar para agradar aquele que nos alistou para a guerra. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse: Timóteo, nenhum soldado em serviço se envolve ou se embaraça com negócios desta vida, porque o objetivo do soldado em batalha é satisfazer aquele que o alistou para a guerra, aquele que o alistou para a batalha. Então, a segunda característica daqueles que estão na presença de Deus é viver uma vida de santidade, uma vida para Deus. Conta que na América do Norte, nas encostas da América do Norte, existe um animal já quase que em extinção, se já não está, por nome arminho. Quem já ouviu falar do arminho?
Se os irmãos pesquisar, o arminho é um animal cujo pelo é branquinho. E muitos caçadores, eles buscam com toda força, com todo empenho, capturar o arminho, para tirar dele o seu pelo, a sua pele. E a história diz que o arminho, ele faz as suas casas, suas tocas, né? Nas rochas, alguns rochedos, longe dos caçadores. Porém, os caçadores, eles perceberam, descobriram que esse animal, ele tem um instinto de não querer sujar o seu pelo. E por ele não querer sujar o seu pelo, toda vez que ele é acuado, que ele é perseguido, ele corre para a sua casa. E os caçadores, sabendo disso, preparam armadilhas e enchem a casa do arminho de lamas, de sujeiras. E a história diz que esse animal, quando ele é perseguido, acuado pelos caçadores, ele corre para a sua casa. E quando ele chega lá, que ele vê que está cheio de lama, de sujeira, e que vai sujar seu pelo caso ele adentre, a história diz que esse animal prefere enfrentar os caçadores, morrer na mão dos caçadores, mas não sujar o seu pelo. Sabe o que isso aponta para mim e para você? É que quantas vezes o inimigo arma ciladas, né? Laços. Se tem alguém que tem paciência, alguém escreveu assim: Satanás, ele é muito paciente, porque ele arma cilada hoje para nos pegar daqui a anos. Então temos que tomar cuidado, porque o inimigo, ele tenta de toda maneira nos prender, nos subjugar. E quantas vezes ele arma cilada para nos levar a ter as nossas vestimentas manchadas, maculadas. Mas a exemplo do arminho, é preferível para mim e para você perder a vida terrena, mas conservar branca a nossa veste espiritual. É preferível a gente sofrer algumas coisas nesta vida, mas preservar a nossa vida com Deus, a nossa santidade diante de Deus. O inimigo tenta a criança, o adolescente, o jovem, e quantos às vezes acabam por macular-se com tantas mazelas desta vida, mas feliz aquele e aquela que faz a sua parte, preferindo preservar a sua vestimenta branca, dando glória ao nome daquele que o criou. Segunda característica daquele que está na presença de Deus é a santidade. Bem-aventurado, diz a palavra de Deus no livro da Revelação, aqueles que lavam a sua vestidura ou a sua vestimenta no sangue do Cordeiro de Deus, aqueles que a mantêm embranquecida pelo poder que há no precioso sangue de Jesus. Parece uma incógnita, né? Manter embranquecida, lavando com sangue, é um mistério, mas é um mistério de Deus. Por meio do seu sangue nós somos alvejados, nós somos, aleluia, abençoados com a veste branca para a glória do seu nome. Seguindo, irmãos, e finalizando, duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés, e com duas voavam. Esta característica fala de adoração e serviço, adoração e trabalho, adoração e obra missionária.
A característica última desse texto revela que aquele que está na presença de Deus, ele vive adorando o Senhor e fazendo a obra de Deus, fazendo a obra de missão. Já ouvimos nesta noite: adore que Deus cuida de você, adore que Deus cuida da tua casa, adore que Deus cuida dos teus negócios, adore que Deus é aquele que vai diante da batalha e Ele vence por nós e o nome dele é glorificado. Existem textos da Bíblia que diz que o exército de Deus, de Israel, venceu não com armas comuns, mas adorando o Senhor. Eles foram louvando e Deus foi trabalhando e derrotando o adversário. Escute, você foi chamado para adorar ao Senhor, independente das circunstâncias. Adorar a Deus requer também fazer missão, requer também ganhar almas para o reino de Deus, requer entregar-se para que almas sejam salvas e transformadas pelo poder de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Deus tem um projeto grande na tua vida. Isaías, depois de ver tudo isso, ele não falou mais ai de fulano e ai de ciclano, não. Ele disse: ai de mim, que vou perecendo. Quando ele reconhece o seu estado, Deus opera o milagre na vida dele e pega uma brasa tirada do altar com uma tenaz, toca em seus lábios e diz: purificados estão os teus pecados. Escute, irmãos, é importante quando reconhecemos que precisamos encaixar, quando reconhecemos que precisamos melhorar, que precisamos chegar no ponto que Deus quer. Esta obra não é minha nem tua, é de Deus. O que cabe a mim e a você é querer, o que cabe a mim e a você é dispor. Quem faz a obra em nós é o Espírito Santo de Deus. Aí Ele faz a obra em nós e nós conseguimos ouvir um chamado que diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí eu e você, uma vez purificado pelo poder de Deus, nós vamos dizer como disse Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantas almas ao teu lado estão perecendo? Deus nesta manhã Ele diz para você: eu quero te colocar no ponto, porque eu quero te usar como ganhador de almas. Eu quero te usar grandemente, independente da sua faixa etária de idade, independente da tua condição financeira, independente do seu status social. Deus ele não faz acepção, Ele usa quem Ele quer, porque esta capacitação vem dEle. Ele quer dar a você o que precisa. É você dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, me coloca no ponto. Senhor, faz de mim um ganhador de almas. Faz de mim alguém que te adore além das circunstâncias. E estenda a mão para aquele que necessita. Feche teus olhos em nome de Jesus e adore nesta hora. Enquanto as irmãs cantam, eu quero te convidar, você que veio aqui nesta manhã, você que veio aqui e sente no coração que Deus fala no teu coração. Deus ele tem um plano especial com você. Primeiro, perdoar os teus pecados e fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Deus ele quer dar para você aquilo que dinheiro não dá, que amizade não dá, que na América não pode dar, somente Deus. Então eu quero te convidar a sair do teu lugar, se você quiser dar esse passo de fé. Vem em nome de Jesus e vamos orar por ti.